Boa tarde a todos. Declaro aberta a 42ª reunião extraordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bano-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à chamada dos vereadores. Boa tarde a todos. Meus cumprimentos em nome da excelentíssima senhora presidente, Suelene Almeida, e os demais colegas. Boa tarde a quem vai nos acompanhar aí pelo Facebook da Câmara. Também aos servidores dessa casa. Boa tarde a todos. Lista de presença. Antônio Marcos Martins, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Diego Luiz Casalotti, presente. Doroteia de Paula Amaro Silva, ausente. José Raimundo de Castro, presente. Maria Helena de Godoy Santos, ausente. Miri Guimarães, presente. Sidney Constantini, presente. E Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, a secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Ata da 164ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 23 dias do mês de novembro de 2020, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da casa. Senhores, Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Sidney Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer as vereadoras Doroteia de Paula Amaro Silva e Miri Guimarães. Havendo número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e solicitou à secretária da mesa diretora, vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinado pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou para a segunda parte, com a ordem do dia, compreendendo a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 013/2020, que suspende o prazo de validade de concursos públicos e processos seletivos e dá outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei complementar 013/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis e uma abstenção da vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 037/2020, salvo emenda, que altera a Lei 2.150, de 25 de outubro de 2017, e estabelece outras providências. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro, Cláudia Cristina de Lima Sá e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 037/2020, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. C. Discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa oral 001/2020 ao projeto de lei 037/2020 do vereador Antônio Marcos Martins, que altera a meta financeira do ano 2021. Programa 000, encargos especiais à Fundação Pio XII. Barretos. Contribuições, passando de R$ 26.000 para R$ 39.451,70. Colocada em votação a emenda modificativa oral 001/2020 ao projeto de lei 037/2020, foi aprovada em primeiro turno por 5 votos favoráveis. D. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 039/2020, salvo emenda, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão, Minas Gerais, para o exercício financeiro de 2021. Com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 039/2020, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. E discussão e votação em primeiro turno da emenda modificativa 001/2020 ao projeto de lei 039/2020 do vereador José Raimundo de Castro, que
que altera o seguinte trecho do artigo 2º até o valor correspondente de 30% do total fixado do orçamento no município, passando a vigorar com a seguinte redação: até o valor correspondente a 25% do total fixado no orçamento do município. Colocado em discussão, utilizou da palavra o vereador José Raimundo de Castro. A seguir, colocada em votação a emenda modificativa 001/2020 ao projeto de lei 039/2020, foi aprovada em primeiro turno por 5 votos favoráveis. F. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 046/2020, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, José Raimundo de Castro e Sidnei Constantini. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 046/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. G. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 047/2020, que altera a Lei 2.285, de 28 de novembro de 2019, Lei de Diretriz, Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2020, e da outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocada em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins e José Raimundo de Castro. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 047/2020 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis. H. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 048/2020, que autoriza a concessão de subvenções sociais e contribuições às entidades que especifica e estabelece outras providências, com parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Antônio Marcos Martins, Sidnei Constantini, José Raimundo de Castro e Cláudia Cristina de Lima Sá. Logo após, a vereadora Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal, e de conformidade com o artigo 77 do Regimento Interno, solicitou a segunda vice-presidente da mesa diretora, vereadora Maria Helena de Godoy Santos, que assumisse a presidência para tomar parte da discussão. O que foi feito? Ato contínuo, usou da palavra para comentar do projeto. Dando continuidade, a senhora segunda vice-presidente, vereadora Maria Helena de Godoy Santos, solicitou a vereadora Suelene Almeida que reassumisse a presidência. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei 048/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Logo após, a senhora presidente convocou reunião extraordinária para o dia 25 de novembro de 2020, quarta-feira, às 15 horas. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se a presente ata, que lida e aprovada vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 23 dias do mês de novembro de 2020. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Não havendo mais quem queira falar, não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passa a segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei complementar número 013/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei complementar número 013/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra o vereador Diego Luiz Casalotti. Boa tarde. Quem nos acompanha nessas mídias sociais. Eu votei favorável no primeiro turno, senhor presidente, e até não justifiquei. Mas eu andei analisando
assunto, que é um assunto delicado, é o processo seletivo, concurso público. Tem muita gente esperando para fazer. E a gente sabe que a pandemia, né, vem agravando isso e é um negócio complicado. Mas eu acredito que, tomando a devida providência, tem como fazer sim. Bastante gente aí querendo fazer um concurso, gente que formou, gente que está querendo trabalhar. E uma cidade vizinha nossa aqui, Urquino, né, já vai realizar o concurso, vai estar abrindo em fevereiro a inscrição, até março, com a aplicação em 10 a 11 de abril de 2020. Então, eu acredito que a gente também tomando a devida necessidade, levando em consideração também que depois da eleição, o caso confirmado essa semana, tem 2 casos confirmados, né, de Covid-19, então não é um número assim tão espantoso. Depois de uma eventualidade muito grande. Então, eu vou ser contrário hoje, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha também ao vivo e depois gravação da própria Câmara Municipal. Mas, fazendo uma complementação das palavras do senhor vereador Diego Luiz Casarotti, sobre a questão do concurso até da cidade, do município de Ouro Fino, eu até vi uma pequena chamada sobre o assunto, e não sei se é um processo seletivo ou é um concurso público. Sei que são todas as vagas na área da saúde lá. Todas as vagas na área da saúde. Nós temos que ver se não é questão de vacância de cargos ou de necessidade. É uma questão, porque a lei complementar do 103 ela é um pouco delicada nesse sentido. A gente tem que, porque não aceita o aumento de despesa. Então, nesse momento, tem que tomar muito cuidado, ter uma análise jurídica bastante aprofundada. Mas o porquê de fazer um adendo às suas palavras? Porque esse projeto de lei complementar número 013, nós estamos tratando da suspensão do prazo de validade, que por hora é 31 de dezembro de 2020, porque é o estado de calamidade pública municipal. É o decreto 0, se não me engano, até anotei 073, se eu não me engano, de 2020. Decreto municipal 073. Nesse caso, nós não podemos relacionar com um novo concurso público, porque nós estamos tratando de concursos realizados em 2016 e processos seletivos também realizados em 2016 e 2018. Porventura, aqueles que já foram chamados já têm o seu ingresso garantido. E nós, conforme a lei complementar 173, dando para nós esse poder de prorrogação ou de suspensão, porque nesse caso, se a gente suspende, automaticamente a gente também prorroga, né, por uma via indireta. Nos dá a possibilidade de atingir mais concursados desses 3 processos. Concurso de 2016, processo seletivo de 2016 e processo seletivo de 2018. Por quê? O de 2018 ele pode ser prorrogado por mais uma vez, porque a nossa Constituição Federal nos dá a permissão, falando em fase de município, mas ao chefe do Poder Executivo, ele tem validade 2 anos em seu edital, prorrogável por igual período, então 4 anos. Nesse caso, o de 2018 ainda está em vigor, se houve lá um decreto de prorrogação. Agora, o de 2016 vencia 10 de novembro de 2020. Portanto, a gente está dando a oportunidade daqueles que estão na fila do concurso público de 2016 e do processo seletivo de 2016, de, na situação de vacância, de adentrarem ao trabalho público. Porque o município, nesse momento, pela lei complementar no 103, ele não pode abrir nova vaga. Nós aqui, como vereadores, temos que ficar muito atentos a isso. Nós não podemos abrir novas vagas. A legislação não permite, que se nós estamos abrindo nova vaga, nós estamos tendo aumento de despesa. Então não é no sentido de novo concurso público, mas sim de manutenção do anterior.
Por isso que eu vejo importante votar a favor nesse sentido, porque a gente vai dar mais oportunidade àqueles que estão ainda na fila de ingresso, na fila de espera. Ah, mas nós precisamos de concurso, não tenha dúvida, o município de Bando Brandão precisa de concurso público. Já devia ter feito. Mas, como a lei complementar nos dá essa oportunidade, a lei complementar 173 nos dá essa oportunidade, eu vejo que é legal. Legal no termo jurídico, né? Não no termo popular. Eu vejo que é importante. Porque, vejamos nós, qualquer um de nós aqui, se estivéssemos na fila de espera para esse concurso público. Vamos supor que tivessem 7 vagas para determinada função. 7 vagas. E eu fiquei em 10º. E o 8º já foi chamado. Já está na 8ª colocação, por exemplo. O 9º pode desistir, porventura seja chamado, no caso de vacância. Se o 9º desistir, eu sou o próximo. Eu estou me colocando também no lugar daqueles que estão na fila de espera. Eu penso dessa forma. Não é correto suspender, se em termos normais, não. Mas nós não estamos num tempo normal. Nós estamos num estado de calamidade pública nacional, com reconhecimento municipal em decreto também. Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa e também quem vai nos acompanhar pelas redes sociais. Permissão para fazer o uso da palavra sentar, senhor presidente? Concedido. Eu também pactuo aí com as palavras colocadas pelo vereador Antônio Marcos Martins, porque é o seguinte, nesse momento de calamidade, principalmente nesse momento de pandemia, com o decreto tanto estadual e leis federal, estadual e também aí municipal, não pode ser criada nenhuma vaga. Até 2021 está proibido, né? E para novo concurso público você teria que estar abrindo novas vagas, né? Então, não tem como. Então, enquanto houver essa calamidade pública, não tem como estar realizando esses concursos públicos ou processo seletivo. Agora, talvez o município de Urfino, eu não pesquisei, não vi, talvez teria alguma vacância, né? Aí sim está abrindo concurso público para isso. Tanto é que foi dito pelo vereador que é na área de saúde. Na área de saúde não está proibido contratação, né? Agora, vejo também a possibilidade aqui da gente estar prorrogando e dar oportunidade daquelas pessoas que ainda não foram chamadas de concurso público, que estão esperando a sua vez também. Se nós votarmos contas e esse aqui for prorrogado, não for prorrogado, eles não vão ter chance de ser chamados e também o município não tem chance de fazer outro processo seletivo, outro concurso público. Então, essas pessoas vão ser penalizadas. A gente prorrogando, o município dá chance aos concursados, aos classificados, né, vamos dizer assim, né, aos classificados que estão próximos aí a ser chamados, né? Porque enquanto houver pandemia, enquanto houver esse decreto de calamidade pública, infelizmente, a realização de concurso público, processo seletivo, ele não pode ser realizado de forma geral, né? Então, por isso eu vou manter meu voto a favor. Não havendo mais quem queira falar, sobre a Lei Complementar número 013/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de Lei Complementar número 013/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Vou abster. Diego Luiz Casalotti. José Raimundo de Castro. Sim. Miri Guimarães. Abstenho. Sidnei Constantini. Sim. Três votos favoráveis só? O projeto de lei complementar número 013/2020 não foi aprovado na segunda reunião. Rejeitado.
Leitura pela secretária do projeto de lei número 037/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 037/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 013/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 037/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 037/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 039/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 039/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. doutor, faz favor um pouquinho. Só um instantinho, senhora presidente. Isso. Senhora presidente, com licença, apenas não está na sua ordem dos trabalhos, mas eu não comentei sobre o projeto de lei número 037, o anterior aprovado por 6 votos, porque havia a emenda modificativa oral. Como ela não está na ordem dos trabalhos, então, para ficar dentro do escopo legal do nosso regimento, eu retiro a emenda modificativa oral, que foi aprovada em primeiro turno, certo? Para que ela já não precisa nem entrar novamente na ordem dos trabalhos. O porquê eu justifico. O objeto da emenda na segunda-feira, na nossa reunião ordinária, estava correto. Realmente precisava da adequação do valor de R$ 26.000 para R$ 39.451,70, com destinação à contribuição à Fundação Pio XII de Barretos. Precisava da adequação. Contudo, quando da tratativa das emendas impositivas dos vereadores, veio a nova folha com o valor corrigido. Maior. Isso, com o valor adequado, tanto ao projeto de lei orçamentária anual, que nós vamos votar em segundo turno daqui a pouco, e também ao projeto de lei das subvenções. Quer dizer que o objeto estava correto, mas o valor já estava aqui de maneira também correta, só não havia sido apresentado nas nossas mesas. Por isso que eu retiro a emenda modificativa oral número 001/2020 ao projeto de lei número 037/2020. Certo? Mas aí, pode continuar, por gentileza. Muito obrigado. Agora 39, né? Isso, está correto. Leitura pela secretária do projeto de lei número 039/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 039/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 039/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 039/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 039/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária da emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 039/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. A modificativa Essa emenda é minha. Em discussão, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 039/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa emenda? Não.
Não havendo mais quem queira falar sobre a emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 039/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, a emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 039/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. José Raimundo de Castro. Desculpa. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. A emenda modificativa número 001/2020 ao projeto de lei número 039/2020 foi aprovada em segundo turno por 5 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 046/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 046/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 046/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 046/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Diego Luiz Casalotti. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sim. Sidnei Constantini. O projeto de lei número 046/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 047/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 047/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. esse projeto de lei 047/2020, ele trata da alteração do percentual atual da lei orçamentária vigente de 25% para 30% de suplementação. O que nos remete? Isso deve nos remeter também ao projeto de lei que acabamos de aprovar em segundo turno, 039, que trata da lei orçamentária anual para o ano de 2021. Em sua redação original, esse projeto de lei 039 trouxe 30% de suplementação. O senhor vereador José Raimundo de Castro fez a emenda modificativa, alterando esse percentual para 25%. Agora, no trabalho desse 047, nós estamos alterando o atual percentual de 25% para 30%, para que o Executivo Municipal possa concluir os trabalhos no exercício de 2020. Vale novamente ressaltar, que segunda-feira já foi declarado sobre o assunto, que órgãos fiscalizadores, Tribunal de Contas do Estado, assim como o Ministério Público de Contas do Estado, um trabalha com 25%, o outro trabalha com 30%. As palavras do vereador José Raimundo de Castro segunda-feira foram bem felizes no sentido que até 30% a Câmara pode apreciar. Acima de 30% já é complicado para os vereadores trabalharem. Nesse sentido, como nós não podemos aqui pensar em prejuízo aos trabalhos do Executivo, pagamento de servidores, condução de obras, abastecimento de veículos e assim por diante, vejo muito coerente nós alterarmos de 25% para 30% o atual percentual. Só para encerrar, devemos lembrar que 25% para o ano que vem de suplementação é em cima do valor total do orçamento, que é 41.500.000 reais, e não em cima do valor da receita corrente líquida. Devemos lembrar que valor de receita corrente líquida é para cálculo de percentual de pagamento dos servidores, seja do Executivo ou do Legislativo. Obrigado. Só uma parte, senhor? À vontade. E também só uma observação, é correta as suas colocações e tal, só que esse 25% eles estão aumentando para 30% é referente ao orçamento votado em 2019 e executado em 2020. Isso. O projeto de lei 39 é o projeto de lei que eles estão votando agora, em 2020, para ser executado em 2021. Perfeito. Que isso também possa vir a acontecer lá no final do ano de 2021, o município pedir também para que isso aqui se aproxime dos 30%. Uma nova suplementação. Uma nova suplementação.
Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 047/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 047/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Limissá. Sim. Diego Luiz Casalotti. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sidnei Constantini. O projeto de lei número 047/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 048/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 048/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 048/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 048/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Cláudia Cristina de Limissá. Sim. Diego Luiz Casalotti. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número... Miriam Guimarães? Sim. Sidnei Constantini? Sim. Suelene Almeida? Sim. O projeto de lei número 048/2020 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 013/2020, o projeto de lei número 037/2020, o projeto de lei número 039/2020, o projeto de lei número 046/2020, o projeto de lei número 047/2020, o projeto de lei número 048/2020, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Senhores vereadores, dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 013/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 037/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 037/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 037/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 037/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim.
Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 039/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 046/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 046/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 047/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 047/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 047/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 047/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 048/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 048/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 048/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 048/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Um instantinho só. O parecer, né? Teve uma falha aqui minha. O projeto de lei complementar que foi rejeitado, né? Eu li o parecer dele de redação final. Isso. Deveria ter sido retirado. Consta em ata, tá? Muito obrigada. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.